fica muito pior. FM Eldorado, programa Painel Popular, portal Lesbon News, quadro Perfil e o contato com a professora Odete dos Santos Miranda, que é a nossa entrevistada nesse domingo aqui no Painel Popular, no quadro Perfil. Vamos saber um pouco da vida da professora Odete Miranda. Afinal, ela tem um grande legado na educação, também é servidora pública estadual, atua no Emater Piauí desde 1974, é também católica, e a gente vai aguçar um pouco da vida da professora Odete Miranda a partir desse instante. Começar aqui, professora, em relação à sua vida como educadora, como professora, como é que ela teve início? Muito bom dia. Bom dia. Bom dia também a todos os ouvintes da rádio FM Eldorado. Zé Neto, com relação à minha vida de educadora, uma profissão que eu amo, apesar de não ter sido descoberta no início da minha juventude, mas com um certo tempo, já sendo funcionário do Emater, eu descobri que eu tinha vocação e que gostava de ser professora. Terminei fazendo o curso de 2º grau de pedagógico na SENEC, aqui em Elesbom Veloso, e como já trabalhava na Emater, eu permaneci em Elesbom Veloso e procurei fazer também com que eu pudesse ministrar alguma disciplina do curso de pedagogia, pedagógico, que é nível 2º grau, na própria SENEC. Daí eu passei a ministrar prática de ensino, estrutura e didática dentro do curso de 2º grau de pedagogia. Você sempre gostou de estudar? Sempre gostei. Até porque, Zé Neto, eu nunca fui reprovada e nunca deixei uma recuperação. Como é que a senhora descobriu, em determinado trecho, a senhora falou que somente lá dentro do Emater viu que tinha esse dote para ser professor. Como é que a senhora percebeu isso? Porque, Zé Neto, eu participava muito de cursos de capacitação para as assistentes sociais. E nesses cursos, a gente ia receber os treinamentos e depois eu como já era assistente de administração, aliás, administrativo, eu recebia e repassava para os outros administrativos. Então, nessa repartição? Sim. E a gente tinha o quê? Receber os treinamentos e, ao chegar no interior, seria transmitido aos demais administrativos. E, na hora de você estar atrás de didática para transmitir conhecimento, é que você descobre a verdadeira vocação como professor. Professora, como é que foi o seu ingresso no Emater? Já são aí 37 anos. O meu ingresso no Emater, na época, era conhecido ANCAP Piauí. Foi através de concurso. Em Elesbom Veloso foi feito o concurso e somente 5 pessoas concorreram a este concurso. E eu tive a felicidade de ser aprovada. Como é que a senhora percebe o andamento do Emater, avaliando a estrutura de hoje, do ontem? Como é que está esse órgão estadual? O Emater hoje, nós podemos dizer que ele só não ficou realmente enterrado porque no governo do Wellington Dias, ele teve os olhos voltados um pouco para a nossa condição, inclusive no salário. Melhorou. Hoje, o Emater, Zé Neto, em relação aos anos atrás, não existe. Então houve avanço? Houve. Houve muito avanço, houve muita coisa boa, que às vezes a gente sente assim, será que ainda tem? Será que ainda volta? Que está se acabando. Professor, vamos falar aqui da sua formação. A senhora, por formação, tem licenciatura plena em História, já tem também uma pós-graduação. E não resta dúvida que esse curso superior ele foi adquirido aqui em Elesbom Veloso, através da UESP, e a gente precisa também enaltecer esse fato, né? Eu tenho sempre enaltecido esse fato de muitos elesbonenses, não só elesbonenses, mas filhos de cidades próximas a Elesbom, ter adquirido esse curso superior via UESP e aqui na cidade. Realmente, Zé Neto, nós é quem temos uma riqueza, tivemos a oportunidade de ter esse tesouro. A UESP em Elesbom Veloso foi a maior riqueza que a gente já pôde ter. Eu fui uma beneficiada com o curso de História aqui em Elesbom Veloso. Como você também, como outros,
eu te digo, hoje a gente está sentindo que a UESP está chegando ao final do regime especial, a última turma que nós tínhamos colou grau a semana passada, né, hoje está com 8 dias praticamente da colação de grau, e há a perspectiva de que provavelmente não terá mais curso do regime especial. Não sei, isso não depende de mim, não tenho competência para te dizer se vai ter ou não. Como é que a senhora vê isso, professor? De repente a gente pode rotular como um retrocesso, porque a gente sabe que a UESP já foi forte aqui em Elesbão, e nesse momento a senhora está dando essa informação do possível findamento dos cursos do regime especial. Primeiro, Zé Neto, que nós sabemos que o regime especial, ele sempre foi um projeto, e sua duração seria de 10 anos. Os 10 anos se venceram. E o senhor governo de estado, na época que do vencimento, eles acharam importante criarem outros cursos e não mais do regime especial. Como tem o PAFO, lá em Teresina, que está a febre maior desse PAFO. Nós temos também a Universidade Aberta, é um outro motivo pelo qual... E o que eu te digo, o fato da UESP, se hoje ela fechar em Elesbão Veloso, o núcleo universitário, não podemos culpar, no momento não podemos fazer isso, culpar administrador, gestor e municipal. Muito pelo contrário, ele fez o pedido de 95 vagas para 4 cursos que nós tínhamos pedido, junto com Francinópolis, Prata, São Miguel, e Elesbão Veloso. Então, nós pedimos, só Elesbão Veloso pediu 95 vagas. Portanto, nós vamos dizer o seguinte, a UESP em si é quem está com toda a problemática. Inclusive, também não vou atribuir só ao UESP, mas o MEC não aceita que nenhum curso funcione sem estrutura física e... Então, hoje Elesbão não teria essa estrutura, é isso? Verdade, não tem. Ela não tem um laboratório, ela não tem uma biblioteca à altura, ela não tem uma sede própria, tudo são requisitos que o MEC não dispensa. Por falar em sede própria, professora, aproveitando aqui o ensejo, aquele prédio que hoje funciona na UESP, qual a situação dele? Assim, em termos, a quem ele pertence, ou porque eu ouvi falar que ele estaria até à venda, é verdade? Ele é da Senec. Ali foi o seguinte, a prefeitura construiu todinho, praticamente, mas como o terreno estava no nome da Senec, ela registrou. Ficou para ela. Ficou para ela. Então, hoje, o prédio é da Senec e alugado para o município. O município é quem está pagando o aluguel hoje. O município construiu à época e hoje paga... E hoje está pagando. Então, ele é um prédio muito bom, que deve ser aproveitado. Eu vejo que a Senec está querendo vender, já ofereceu não só uma vez para a UESP, ofereceu na época para a Universidade Federal, para botar o AB, eles não pegaram. Já ofereceu o município também não pegou e não sei por que ficam alugados. Bom, lá no início da entrevista eu disse que a professora Odete tem um legado histórico na educação, e de fato, porque na Senec, nós já mencionamos aqui, ela foi aluna, como ela falou, foi professora, atuou também no ramo da pedagogia na época que existia a pedagogia lá, o curso pedagógico na UESP, e se formou na UESP aqui em Elesbão Veloso, e para minha satisfação foi minha professora na Senec, e também a época que eu concluí o curso ela era coordenadora. Então é um grande histórico, né, professora? Com certeza, Zé. Eu, graças a Deus, eu tenho uma história bonita, o meu currículo, apesar de toda a dificuldade que eu tenho enfrentado, mas eu cheguei a ter o privilégio. Eu fui convidada pela Cruzinha, não pela gestora da época, mas sim pela irmã dela. A Cruzinha foi quem me levou para a Joana Nonata. Eu peguei a Joana Nonata com 200 e poucos alunos. Quando eu saí de lá, deixei quase 700 alunos, nos 3 turnos, manhã, tarde e noite. Depois, antes disso, eu tive a Senec, como você acabou de mencionar, onde estudei, fui professora e também fiz parte da administração da Senec. E depois, com a graça de Deus, eu fui vista por uma pessoa que Deus a tenha, o senhor Raimundo Bezerra da Silva, chamado conhecido Raimundo Ana, que foi quem me deu esse cargo da UESP. Professora, acabou a Senec aqui em Elesbão Veloso também. Por que não deu certo? Olha, a Senec ela acabou em todos os municípios, desde que o Estado começou a assumir o ensino fundamental e o ensino de nível de 2º grau.
Então ela foi se desfazendo, porque ela tinha muito ensino fundamental. Depois ela passou para ensino médio, né? E como o Estado começou nas cidades tendo ensino médio, ninguém queria mais pagar a taxa. E aí ela foi, aos poucos, se desfazendo. Professora, muito recentemente a senhora atuou também como professora do Projovem Urbano aqui em Elés Bom Veloso. Gostaria que a senhora fizesse aqui um comentário dessa sua atuação durante 2 anos. Como é que a senhora viu a vinda do Projovem e, consequentemente, a qualificação dos alunos aqui em Elés Bom? Olha, Zé Neto, o Projovem foi uma dávida de Deus que caiu na minha mão na hora que eu mais precisava. Primeiro, eu coloquei meu currículo realmente e tal, mas aí eu fui desclassificada, mas ficando em segundo lugar. Só era uma vaga para história, no caso, e eu fiquei em segunda. A primeira colocada depois não foi possível assumir e me chamaram na última hora. Eu fui, realmente foi um programa muito bom, rico, de muito conhecimento. Nós tínhamos formação, mensalmente nós tínhamos formação, era feita em Picos, era feita aqui, às vezes vinham para aqui, nós se deslocávamos também para Deneval Lobão, mas de qualquer maneira a formação foi continuada, foi 18 meses de formação. E o Projovem, eu vi o seguinte, como que ele veio para cá? Foi através de Alzira e Maninha, que souberam desse Projovem e começaram a mexer com as amigas dela lá de Valência. Eu sei que a Alzira foi a pessoa que recebeu o treinamento em São Luís, inclusive. E logo que ela chegou, ela disse, comadre, bota teu currículo, nós vamos ter um negócio aqui do Projovem. Aí explicou e eu coloquei. Mas foi muito difícil a implantação do Projovem em Elés Bom Veloso, pelo fato de Teve muita burocracia, né? Teve muita, assim, questão de espaço físico. Muito impasse, eu recordo. Isso. E até eu andei levando umas chicotadas que eu não tive nenhum, nem sequer, não arribei um dedo por aquilo ali, mas coisa do passado. Prefiro deixar que as pessoas... Vida que segue, né? E vida que segue. Professora, e os alunos, na sua opinião, a senhora que esteve no dia a dia, na sala de aula, a senhora sente que eles absorveram as informações ou faltou uma valorização maior? Como é que a senhora viu o comportamento deles? Olha, Zé Neto, eram uns alunos, realmente, como você sabe, hoje o aluno, você também como professor sabe que o aluno hoje não tem mais aquela garra que nós tínhamos quando a gente estava na sala de aula todo dia. Os alunos hoje eles são muito dispersos, eles não... E dificulta o trabalho do professor. Mas também a gente viu que teve pessoas que valeu a pena. Tanto é que essas pessoas estão matriculadas no ensino médio, aqui no José Martins. Poderá até não acompanhar, porque na realidade houve muita deficiência por falta de certos materiais. Às vezes os livros chegavam atrasados, a gente não tinha condição de dar o conteúdo todo. Mas teve gente que soube aproveitar e com certeza esses vão seguir em frente. Bom, e hoje a senhora está ainda na sala de aula? Como é que é? Não, hoje eu estou exclusivamente, Zé Neto, posso dizer no EMATER, porque a portaria que eu tenho da UESP, ela se venceu no dia 30 de junho, que foi dada só pelo reitor, até terminar os trabalhos da turma de pedagogia, que nós encerramos agora. E hoje eu me considero apenas uma funcionária do EMATER. A senhora não diria que continua sendo coordenadora da UESP ou ainda podemos dizer isso? Olha, diante da portaria que eu tenho em mão, não. Certo? Diante dessa portaria, com certeza a minha portaria está. Eu só estou aguardando a segunda ordem da UESP, ou seja, a exoneração para mim poder realmente sair, deixar e talvez fechar, quem sabe. O Quadro Perfil está entrevistando a professora Odete Miranda. Professora, vamos falar aqui agora de família, o local de nascimento, falar dos pais da senhora. Meus pais foram o maior tesouro que eu tive na minha vida. E hoje... A senhora se emociona, né? É difícil falar do meu velho. Mas tenho certeza que você conheceu. Ah, com certeza, seu Sérgio. Pessoa calma, pessoa delicada, pessoa de ouro. Era um ignorante, porque não teve estudo. Mas era uma pessoa tão educada que nem todos que receberam educação tinham aquela educação que meu pai teve. Ele veio a falecer exatamente no ano em que eu terminava meu... O curso, né, professor? De terceiro grau, né, de história.
Aliás, ele morreu em 2001 e aí eu concluí em 2002. Para a senhora foi uma perda irreparável, né? Eu sinto isso, a senhora fica emocionada. E como, Zé Neto? Nunca vou esquecer do meu velho. Pessoa que... Ele nunca tocou o dedo sequer para dizer assim... Assim, irritado comigo. Eu não sei, eu não vi. Era um cidadão calmo? Muito calmo. Prestativo. Muita amizade que ele tinha. E até porque quando ele faleceu, eu nunca vi nem alguém dizer assim, eu era inimigo do Sérgio Miranda. Se ele tinha, ficaram calados, não me disseram, né? Que eu não vou dizer que ele não tivesse. E hoje eu vivo aqui com minha mãe, né? Aí a dona Nedina, apesar de 82 anos, tá saltitante. Tá dura ainda? 82 anos, Zé Neto. Com fé em Jesus, agora no dia 19 ela faz os 83 anos dela de idade. Vem problemas, tem problema de saúde e tal. Até porque só a velhice já... Mas a senhora tem procurado cuidar bem, né? Olha, se existe coisa que eu prezo na minha vida é ela. De cuidar de minha mãe, eu não tenho desprezo. Faço isso com desprendimento. Deus sabe que eu não meço distância para cuidar de minha mãe. Agora, para quem não sabe, a senhora nasceu na zona rural de Valência, em Aprazível, né? E como foi a vinda para Elesbão? Qual a recordação que a senhora tem daquela localidade, dos irmãos que foram 4, da família em si? Olha, eu sempre tenho dito para minha mãe, eu só vou morar em Elesbão Veloso até a hora que a mãe for viva. Se ela falecer primeiro do que eu, com certeza eu fecho aqui, eu vou embora. Porque eu gosto de Elesbão Veloso, já gostei mais, certo? Mas eu nunca tive, aliás, assim, eu nunca fui vista em Elesbão Veloso como uma pessoa assim que tem um trabalho, como você viu o meu trabalho. Eu acho que, não sei, se as pessoas verem, eu não vejo. Seria aquela história da falta de reconhecimento que em certa entrevista para mim, no quadro Perfil mesmo, a professora Zélia Borba reclamou. Com certeza, mais ou menos aquilo. Você faz, mas você... E outras pessoas que nada fazem é que realmente a gente percebe que são muito bem vistos, muito bem quistos. Não estou querendo dizer que ninguém, não estou afim que ninguém venha atrás de bajular, não é isso não. É porque, na verdade, Zé Neto, olha, quando nós viemos para Elesbão Veloso, meu pai tinha loucura por este lugar. Ele deixou de morar em Valência para morar em Elesbão Veloso. Ele fez um ciclo de amizade muito sadio, ele gostava muito daqui. Eu vim para Elesbão Veloso, eu tinha mais ou menos uns 13 anos de idade, né? Já cheguei nessa fase. E tinha uns familiares da minha mãe que morava aqui, uma irmã dela que já morava aqui em Elesbão Veloso. Mas do papai não tinha ninguém, não. Mas quem gostava de Elesbão Veloso era o papai. Professora, militar na educação, na sua opinião, hoje é difícil? Tem realmente essa questão da desvalorização por parte dos governantes? Qual a sua opinião? Zé Neto, eu acho o seguinte, como nós sabemos que nossa educação brasileira, toda a vida, ela foi um setor desprivilegiado, né? A educação, ela nunca teve uns olhos voltados por quem quer que seja. Você vê que a maior dificuldade dela é porque as pessoas não valorizam a educação. Mas a educação hoje, ela tem melhorado nesse sentido. Ela realmente, graças a muita... Os recursos estão chegando, né? Estão chegando, as escolas melhoraram, você vê, você também vive na área e vê. As capacitações melhoraram um pouco, né? A expansão das universidades se estenderam, chegou a quase todo mundo, tem acesso, só que aquele que não quer. Melhorou, vamos dizer assim. Eu acho que em relação àquele tempo da gente, ela tem tido uma melhora, sim. Bom, qual a visão que a senhora tem de Elesbão Veloso, desde a época que a senhora chegou aqui até os dias atuais? A senhora percebeu uma evolução, comportamento da cidade, urbanístico, comportamento político, por que não dizer assim também? Olha, com relação ao desenvolvimento econômico, social e político do município, ele tem desenvolvido, sim. E, inclusive, depois da implantação dessa universidade estadual, ela tem melhorado muito. Algumas pessoas ainda se encontram com aquela mente fechada, aquela mente do século XVI, vamos dizer assim. Ainda existe pessoa com essa mente ainda. É pouco, mas existe. Pensamento provinciano. Isso, muito provinciano mesmo. Então, mas ela teve um salto. O desenvolvimento do município de Elesbão melhorou. Principalmente há 8 anos atrás, era muito, vamos dizer assim,
disperso, né? Hoje não, hoje a gente percebe a evolução, o sentido político também, as pessoas que se dedicaram à atividade política, ainda precisa ser mais esclarecida. Professora, por que é que a senhora até hoje ainda não galgou um espaço na política local? Ou isso já passou pela sua cabeça ou não passa de forma alguma pela sua cabeça? Já passou. Isso já passou, eu já fui, teve uma época aí em que eu fazia parte do grupo aqui da ex-prefeita Rosa Moura, e ela mesma achou por bem eu me lançar candidata, eu ainda fiquei influenciada e depois eu desisti. E foi a melhor coisa, Zé Neto. Por quê? Depois eu percebi que dentro da política, só quem gosta mesmo, só quem sabe fazer trama, só quem gosta de... sei lá, eu não dá pra me... Drama também, né? Tem que ser dramático às vezes. Tem que ser. E te digo, tem que ser dia e noite, viu? Não pode dormir, não. Tem que ser dedicado. Dedicado dia e noite. E outra coisa, nem sempre existe verdade. Ou melhor, é tão pouco essas verdades que existem dentro da política. Vamos dizer assim. Professora, vamos falar agora em relação aqui à televisão. O que é que a senhora gosta na televisão? Olha, a televisão, hoje a gente percebe o seguinte, são dois meios de comunicações perigosos, televisão e internet. Perigoso. Perigoso. Por quê? Os programas de hoje, Zé Neto, eles são muito para as pessoas que já têm uma estrutura, uma mentalidade formada. Não é para o jovem que está aí em informação e que acha que tudo vale para ele, nada vale nada, ou seja, tudo vale para ele. Então, ela prega uma educação destruidora e não é construtiva, certo? A internet é um meio maior de comunicação que nós temos hoje e que pode realmente elevar e também pode destruir. É verdade. Tem coisas boas como tem coisas ruins. Se você pegar uma internet para você fazer uma pesquisa em trabalho, etc., para você aumentar seu conhecimento, é uma maravilha. É maravilha. Agora, se você pegar a internet para ver que você sabe o que tem lá dentro, aí eu te digo. A confusão é grande. A confusão é grande. E só vai contribuir no aumento de crimes, né? De maneira como eles aprenderem a praticar determinados crimes que você vê que toda hora está acontecendo. E a televisão não, a televisão ainda tem um outro lado, porque ela tem programas voltados também para a cultura, como a TV Escola, por exemplo, né? O canal Futura, um canal que realmente, mas dificilmente as pessoas, é o que eu uso, né? Eu gosto de usar Jornal Nacional, onde está algumas informações que como educador você tem que estar... O jovem ainda não, talvez não, nessa sua afirmação eu vejo que o jovem talvez não esteja priorizando a informação, ele busca mais algo que às vezes nem seja servível para a vida dele. E eu acredito, Zé Neto, sim, é verdade o que você acabou de dizer. Agora, por quê? As escolas vão ter que mudar, a educação vai ter que mudar. Tentar fazer com que o jovem veja que não só aquilo que ele quer, que ele tem que ver, ele tem que aprender outros meios de vida. Quer dizer, se as escolas não partir para acompanhar essa evolução que está aí dentro da tecnologia e implantar isso na cabeça dos jovens, é perder de tempo professor com aluno. A senhora acompanha novelas, tem preferência por algum ator, atriz? Acompanho. E eu gosto da novela somente das 9, das 8, quer dizer, horário nobre, né? Das 8. Eu gosto de assistir das 6, que é uma história boa. Tá passando agora uma novela, Cordel Encantado. Talvez seja a realidade, né? Aquilo foi realidade. Com certeza. Foi realidade, muito como os coronéis impuseram as suas vontades, né? Fizeram o que bem quis. Então, a gente percebe que tem novelas, ou seja, tem papel dentro das novelas que não vale a pena você ver. Mas tem coisa também que você colhe como educação. Assim, um ator, uma atriz, a senhora tem alguma preferência por alguns? Principalmente aqueles do horário mais tarde, são melhores, como agora vai sair novamente o Astro, né? Ali só tem artista bom, pessoas que realmente faz porque sabe fazer. Na música, o que é que a senhora aprecia na música? Eu gosto muito da letra de música, como as letras de Roberto Carlos, como já falei para você antes. Roberto Carlos, Zé Ramalho, Milton Nascimento. Eu adoro Milton Nascimento. Letra. E uma cantora seria a Joana? Eu gosto muito das músicas de Joana. Futebol, a senhora aprecia? Tem um time do coração?
De coração mesmo, porque eu não sou muito ligada a esporte, assim, Não é fanática? Não, mas eu prefiro o Flamengo. Religião, vamos falar de religião. Boa coisa falar de Deus. Não tem coisa melhor no mundo do que você assistir uma missa de domingo. Para mim, quando eu perco a missa de um domingo, é como se eu tivesse perdido a semana todinha. Porque eu me sinto... O propósito era pra gente estar gravando essa entrevista na sexta-noite, e a senhora diz, não vai dar porque eu vou à missa. Exatamente, eu fui levar minha mãe, que ela também precisava, e aí eu fui levar, que era sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, que o apóstolo da oração, ele tem essa celebração todas as primeiras sexta-feiras. A propósito, a senhora é associada do apostolado da oração e também é coordenadora do batismo, né? Com muita honra, com muito prazer, faço de gosto, Deus sabe que eu não é nenhuma demagogia. Me sinto feliz quando eu estou na igreja, quando eu estou ouvindo a palavra de Deus, em qualquer lugar que eu esteja ouvindo. Só agora, nesse instante, já me alegrou muito falar na palavra de Deus. Na qualidade de educadora, que conselho a senhora daria aqui, através do painel popular, do quadro perfil, para aqueles mais jovens que às vezes são dispersos, como nós colocamos aqui na entrevista, no transcorrer, para que eles se dediquem mais a buscar um espaço? Olha, Zé Neto, com relação a isso aí, se os jovens e todos os homens, de modo geral, não tiver um olhar voltado para os ensinamentos religiosos, nunca iremos acabar com a grande criminalidade que existe no país. Não vai ter homem desta terra que vai acabar com esta criminalidade, com esta droga que aí está, enquanto o homem não se dedicar a amar uns aos outros e seguir e praticar a palavra de Deus. Só quando o homem tiver essa consciência é que nós teremos um paraíso de vida plena, como Deus sempre projetou para a gente. Ok. Professora Odete dos Santos Miranda, eu agradeço demais a gentileza, a forma que você me acolheu aqui para essa entrevista, nos colocar à disposição para informações futuras e deixar o espaço aqui franqueado para a senhora deixar a sua consideração. De pronto eu quero agradecer. Eu é que agradeço, Zé Neto, a sua vinda aqui na minha casa, esse momento, essa oportunidade que você está me dando. Eu é quem te agradeço. Agradeço também a Deus por esta oportunidade e por eu ter este currículo para ter informação para dar a você e às demais pessoas. Eu fico agradecido e o que meu conselho é esse: ame ao próximo como ame a você mesmo. E que todos se amem sem preconceito.